ministrar essa palavra no meu coração. Lá em Gênesis capítulo 41, é um texto bem conhecido, a história de um personagem muito conhecido. Todos nós já ouvimos falar sobre ele, já lemos sobre ele. E a partir do versículo 25, Gênesis 41, 25, diz assim: Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Versículo 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, eu tenho posto sobre a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E era José da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Nós te damos graças mais uma vez pela tua palavra. E continuamos te pedindo, Deus, como já foi orado, fala conosco. Continua falando aos nossos corações e cativando as nossas mentes a tua voz. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Pode sentar, irmãos. Como eu falei, essa é uma história bem conhecida, a história de José. Por isso eu quero ser muito objetivo nessa noite, falar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Todos nós sabemos a trajetória de José. Todos nós sabemos que ele foi vendido pelos seus irmãos. Todos nós sabemos que ele foi lançado na casa de um dos servos de Faraó, que era um homem poderoso. Mas também sabemos que José não ficou ali e por uma injustiça foi lançado na prisão. Por uma injustiça... Vamos para... Deu certo? Glória a Deus. Por uma injustiça
José foi lançado na prisão, e lá na prisão havia 2 companheiros de José que têm sonhos diferentes, e o Senhor usa José para interpretar os sonhos daqueles homens, o copeiro e o padeiro. Mas um deles acontece na verdade exatamente aquilo que o Senhor havia dito por meio de José. Segundo, um deles morre, mas um deles volta a servir a Faraó. E aquele que volta, José diz: olha, lembre de mim quando você chegar diante de Faraó. Lembre de mim quando você chegar lá. Mas a palavra do Senhor diz que ele se esquece de José quando ele chega. Quando ele volta para um lugar, ele se esquece. Por quê, irmãos? Porque existem coisas que é o Senhor quem vai fazer. Uma das coisas que eu vejo com José é que José era um homem temente ao Senhor, ele era um homem que servia ao Senhor, ele era um homem que aceitava a vontade do Senhor, mas José não queria estar naquela situação. E como é que eu sei disso? Como é que a gente pode saber disso? É quando ele revela, é quando ele interpreta aquele sonho, ele diz: quando você estiver lá diante de Faraó, se lembre de mim. Então alguém que pede isso é porque ele não quer estar naquela situação, porque ele sabia que havia sido injustiçado. Ele estava naquele lugar e ninguém quer estar na prisão. Fazer a vontade do Senhor, estar num lugar que muitas vezes não é a nossa vontade, mas que o Senhor permite. A gente sabe que a gente está ali e o Senhor está permitindo. O Senhor poderia nos tirar de lá, mas Ele permite que a gente fique naquele lugar. Não quer dizer que a gente tem que aceitar determinadas situações e não dizer: não é aqui que eu vou ficar, vou me acostumar, vou ficar na prisão. É assim mesmo, Deus tem isso para a minha vida. E a prisão era só um lugar de passagem. Repita assim comigo: a prisão era só de passagem. Era só de passagem. José estava ali naquela prisão, mas era só de passagem. O Senhor tinha um propósito na vida dele, e o projeto que o Senhor tinha para José era colocá-lo numa posição de destaque. Ele estava ali por um tempo. Só que quando o Senhor tem projetos na nossa vida, as coisas não acontecem como a gente quer, e esse é que é o grande problema. A gente fica batendo a cabeça na parede por causa disso, porque às vezes a gente fica dizendo: olha, um e para outro, lembre de mim. É ou não é? A gente faz isso. Se lembre de mim, rapaz. Às vezes quando a gente está desempregado, a gente bate na porta de um e manda um zap para um, manda um zap para outro, e diz: rapaz, às vezes aquele amigo de infância, aquela pessoa que você ajudou tantas e tantas vezes, você diz: se lembre de mim. Se lembre de mim. E às vezes você fica: meu Deus, eu pedi, fulano podia falar por mim, mas não falou. E às vezes nós não entendemos que o Senhor é Deus, que muitas vezes tira até a lembrança. Às vezes alguém tenta até falar, mas o Senhor vai e tira da memória, porque diz: não, não é assim, não é do seu jeito, não é no seu tempo, é no meu tempo. Porque o Senhor é Deus que cria a situação certa no momento certo. O Senhor tinha um propósito para a vida de José, e ele não poderia chegar diante do Faraó antes do tempo, porque aquele amigo de José, aquele homem que José tinha sido usado por Deus para interpretar o seu sonho, ele até poderia tirar José da prisão, ele até poderia falar com o Faraó, e Faraó de repente dizer: rapaz, quem é esse? Manda ele aqui, vou liberar ele. E aí José ia para onde? Você precisa entender que às vezes existem bênçãos, entre aspas, que se vierem no momento errado, elas lhe tiram do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Às vezes a gente fica: não é só você, todos nós somos assim, nós queremos adiantar os projetos e os processos do Senhor. Nós queremos que venham mais rápido. Senhor, eu quero muito isso, mas eu quero que seja logo, que venha logo. Eu já falei com fulano, eu já falei com ciclano, eu já falei com político fulano de tal, eu já falei com fulano de tal. E não é que a gente não possa buscar ajuda, José pediu ajuda, mas é que a gente precisa entender que o nosso socorro bem presente, ele vem do Senhor. Nós não podemos nos esquecer do propósito. Então nós até podemos pedir ajuda, mas nós temos que entender que o Senhor é Deus. Quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, nós temos que entender que quem vai tocar no coração é Ele. Quem vai fazer no tempo certo é Ele.
Aí às vezes a gente fica, Senhor, batendo na porta e a porta tá, todas as portas estão fechadas. Mas quando é o tempo do Senhor, se abre de uma maneira que a gente escolhe. Eu tenho certeza que você já viveu experiências assim. De você insistir, de você falar com um, de você falar com outro, de você buscar aqui, buscar ali, e nada acontecer, e a gente ficar em desespero. Todos nós que somos cristãos passamos por isso, passamos por esses momentos, mas o Senhor é Deus que cria situações. Ele está assim, o Senhor é Deus que cria situações. E numa determinada noite, o Faraó perde o sono. Ele tem um sonho muito bizarro, na verdade 2 sonhos muito estranhos, em que ele vê as 7 vacas magras, ele vê 7 vacas gordas, e ele vê 7 vacas magras comendo as vacas gordas. Depois vem espigas cheias, e depois vem espigas mirradas, e as mirradas comem as espigas gordas. E Faraó acorda inquieto. Faraó acorda sem entender, acorda confuso e procura os sábios do Egito, porque era uma nação de mágicos, era uma nação de encantadores, era uma nação que tinha muitos sábios e tal, e que mexia com magia e aquela coisa toda. Mas nenhum deles consegue interpretar aquele sonho. Aí sim, chega um momento daquele homem se lembrar de José. Porque existe um momento certo. Aí ele se lembra, olha, Faraó, quando eu estava lá na prisão, teve um homem, eu sonhei assim, o meu companheiro sonhou assim. E ele revelou o sonho. E da mesma maneira que ele sonhou, aconteceu. O padeiro morreu e eu estou aqui como copeiro de servir. Aleluia, Jesus. Aconteceu exatamente do jeito que ele falou. E aí o que o Faraó faz? Manda chamar José. Trocam as roupas. O trabalhar do Senhor, irmão, já começa daí. O trabalhar do Senhor já começa quando o Faraó tem aquele sonho. O trabalhar do Senhor já começa aí. Porque quando o Faraó manda chamar José, ele já não vem do mesmo jeito, ele já não vem com roupa de prisioneiro, com roupa de escravo. Já mandou tirar a barba, já mandou trocar as vestes, porque vai comparecer diante de Faraó. E ele nunca mais vestiu as vestes de prisioneiro. Eu não sei se você está entendendo, mas quando o Senhor mandar chamar você, você não vai mais com as vestes antigas. Ele já vai trocar as suas vestes, ele já vai mudar a sua história e você nunca mais vai vestir as vestes antigas. Você nunca mais vai viver a história antiga. Quando o Senhor tirar você desse lugar e lhe colocar no lugar que Ele quer, você nunca mais volta para aquele lugar. Prisão nunca mais, porque o propósito do Senhor não era a prisão. Isso foi o que nós declaramos. A prisão era só de passagem. Era só de passagem. Chegou o tempo do Senhor. Então José chega na presença de Faraó. E Deus usa José para interpretar aquele sonho, porque de uma maneira muito simples, muito rápida, porque as coisas do Senhor são assim. O que os sábios demoraram tanto tempo para tentar interpretar e não conseguiram. O Senhor usa José e interpreta na hora. Porque o Senhor não é Deus de arrumadinhos, o Senhor é Deus de fazer as coisas certas, do jeito certo, na hora certa. E Ele entrega a revelação do Senhor e ainda entrega uma estratégia. O Senhor vai te dar estratégia. Eu quero dizer que existem portas que serão abertas, irmãos. Essas portas não serão abertas porque você tem um amigo influente, porque você conhece alguém, o amigo do amigo de fulano. Não, essas portas serão abertas simplesmente porque o Senhor vai te entregar uma estratégia. O Senhor vai te entregar, não sei se você está crendo nessa palavra, mas o Senhor vai te entregar algo que Ele não vai entregar a ninguém, para que você esteja no lugar que Ele quer que você esteja. Isso é muito verdade. Porque é isso que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. É nos usar como cristãos para que possamos exercer influência nos lugares onde estamos. E José chega na presença do Faraó, interpreta o sonho de Faraó e dá a estratégia. Faça assim: aproveite os anos de fartura, levante governadores para recolher. Não gaste tudo, não desperdice, porque a nossa tendência nos momentos de fartura é o quê? Não, eu tenho mais, agora eu vou esbanjar.
Às vezes a gente não tinha nada, ou a gente tinha muito pouco, e a gente sobrevivia com um pouquinho que a gente tinha. Mas quando o Senhor começa a abençoar um pouquinho, aí a gente já fica doido. Eita, agora eu vou pro shopping, vou torrar o dinheiro e tal, já não tem mais economia nenhuma. Mas o Senhor é Deus de estratégia. E o Senhor sabe todas as coisas. Vamos aprender, vamos, porque estamos todos aqui para aprender. Vamos aprender a interpretar as estações. Se a gente tiver em comunhão com o Espírito Santo, Ele vai nos mostrar quando é para a gente avançar e quando é para a gente dar uma recuada. Quando é para a gente, não pode ir, aproveite. Você tem essa folguinha, então aproveite esse dinheiro, faça aquela viagem, use, tá, aproveite. Mas vai ter aqueles momentos que o Espírito Santo também vai dizer: tenha calma, eu estou mandando para um momento específico. Aleluia! Guarde, economize, vá com calma, pise no freio. E foi essa estratégia que o Senhor deu a Faraó. Aleluia, Jesus. E depois que José interpreta o sonho e diz o que Faraó tinha que fazer, de maneira muito sábia, Faraó fica encantado com aquele jovem. Fica encantado com aquele jovem. E ele diz: quem é que a gente vai encontrar que seja mais sábio do que este homem? Não tem ninguém que seja tão sábio como ele. Aleluia. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar você como governador. Glória! Aleluia! Irmãos, José não esperava. Ele está dando um conselho para Faraó e está dizendo: olha, chame homens com governadores sábios. Ele está realmente aconselhando. O desejo e a disposição de José é realmente ajudar. Mas o Senhor honra a vida de José. Sabe, irmãos, é isso que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas. Quando nós somos pessoas que abençoam sem esperar nada em troca. José não estava esperando ser abençoado. José não estava esperando ser colocado na posição de governador. Tem gente que não faz nada se não tiver outra coisa para receber em troca. Não, o que ele pode me dar? Principalmente se for alguém importante. Então eu vou ajudar fulano. Eu sei que fulano tem influência, então eu vou ajudar. Eu pago de bonzinho para fulano. E o Senhor não nos abençoa dessa maneira. Fulano nem lembra da gente. Mas quando a gente se dispõe a ajudar, independente de quem seja, porque o mesmo José que agora está ajudando a Faraó, era o José que alguns tempos atrás estava ajudando os presos lá onde ele estava. Só para você poder entender que o seu coração não pode mudar de acordo com o ambiente onde você está. O nosso coração não pode mudar dependendo do ambiente. Não, se eu estou num lugar de prosperidade, então eu vou ajudar, eu vou fazer. Mas se eu estou num lugar, olha o lugar que eu estou, Senhor, olha a dificuldade que eu estou passando, como é que eu vou ajudar? Mas às vezes você tem mais do que alguém que está do seu lado, tem bem menos do que você. Então você pode ajudar sim. Às vezes nós temos aquela mania de dizer: não, quando eu tiver, aí eu vou fazer. Quando eu tiver, eu quero dizer para você não vai ter nunca. E mesmo que você tenha, você não vai fazer. Porque Jesus disse que se nós não formos fiéis no pouco, nós não seremos no muito. Nós não seremos no muito. Nós não seremos no muito, então isso é conversa fiada. Não, eu tenho um pouquinho hoje, vai tentar, não vai ajudar. Não, quando eu tiver, quando eu ganhar na Mega Sena, mentira. Se ganhar na Mega Sena, some e ninguém sabe do seu paradeiro, do seu astro. Aleluia. Mas José era alguém que tinha o coração voltado para o Senhor. Glória a Deus. Ele está na casa de Potifar, como escravo. E ele está lá ajudando o seu Senhor, ajudando na casa. E ele se destaca tanto ali, missionária Jane, que Potifar diz: vou colocar ele como líder da minha casa, para governar a minha casa. Aí José vai para a prisão. E ao invés de ficar lá reclamando da vida e murmurando, como muitas vezes nós fazemos, ele vai trabalhar, vai ajudar. Aí o chefe lá chega e diz: não, vou colocar você como um chefe nos prisioneiros. Irmãos, o Senhor criando cargos que nem existiam para poder colocar José. Eu quero dizer para você o seguinte: talvez você não esteja no lugar que o Senhor disse que você estaria. Talvez você esteja num lugar que é muito pequeno comparado àquilo que o Senhor lhe mostrou lá atrás. Porém, irmãos, nesses lugares o Senhor está revelando a sua glória e o seu propósito para a tua vida. Se você prestar atenção
visão, o Senhor está se revelando nessas situações para você e você não está entendendo o que o Senhor está fazendo. Pode ser pequenininho, mas o Eterno está mostrando para você o que Ele vai fazer lá na frente. Aleluia! Se você continuar fiel a Ele. Ah! Grande Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Porque quando José é colocado como chefe dentro da casa de Potifar, é o Senhor dizendo: eu te chamei para ser governador, eu te chamei para ser líder. Aleluia. José vai para a prisão e o Senhor coloca ele como líder. Também é o Senhor dizendo: olha, este é o teu propósito. Você vai para estes lugares. Ainda não é o lugar que eu quero você, mas eu quero te mostrar que o lugar não é o que determina a tua identidade. Você é o que você é, independente do lugar onde você está. Aleluia. Alguém pode olhar para você e não enxergar aquilo que você é, mas não interessa. O Senhor já estabeleceu na eternidade. Aonde você chegar, você vai se destacar com aquilo que o Senhor lhe deu. Isso não é questão, irmãos, de teologia de prosperidade, ou seja, do que for. Isso é questão de propósito. Porque quando a gente serve ao Senhor, aonde a gente está, o Senhor nos usa para a glória dele, para benefício daqueles que estão ao nosso